Bora, nação, para mais notícias no nosso canal, analisando os comentaristas, falando sobre a grande vitória do Flamengo em cima do Fluminense. Já chega deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão. Então bora pro vídeo de hoje. Jogador que marcou muitos gols em decisões importantes recentes. Mas o Everton Cebolinha, que era supostamente banco, é um jogador de seleção brasileira também. Sim. Agora, eu acho que não tem relação ao Gabriel. Sim, você está compreendendo o que eu estou dizendo? Claro que eu tô. Você deixou o Gabigol no banco, sim. Claro que eu tô. Porque o Gabigol é muito ídolo. Porque o Everton Cebolinha foi um jogador caríssimo, com passagens por seleção brasileira, com um jogador de Copa América Que não da seleção fez, no meu brasileira. entendimento, não fez, no meu entendimento, ainda no campo. Sim, ainda não. Nada que justifique barrar um jogador como o Gabigol. Pode ser. Em prol de um esquema tático que na cabeça do Vitor Pereira é superior ao esquema que o Flamengo teve no ano passado. A gente vai ter as entrevistas, não? Vamos, vamos. Eu acho só achismo mesmo, tem informação, até porque eu não trabalho com informação. É achismo. Pela entrevista que a gente viu do Gabigol, eu acho que partiu do Gabigol. Eu acho que a declaração do Gabigol tirou do Vitor Pereira. Partiu do Gabigol a resenha, professor. Tirou o essa peso. função não dá, eu quero jogar onde joga o Pedro. Ele fala, e eu eu disputo posso ficar posição. no Vamos banco. ouvir o próprio, então. Vamos ouvir o Gabigol. Primeiro assim, quando o Gabigol estava no banco, a primeira reação que a gente teve foi uma questão física. Sentiu muscular, não se deixa o Gabigol no banco. Famoso desgaste, né? Muito menos numa final. Né? Mas porque nas últimas finais, o Flamengo jogou trocentas finais, ele é o principal artilheiro das finais do Flamengo. Mas o Gabigol e o Vitor Pereira, depois do jogo, explicaram que a escolha foi diferente. Dá uma olhada. É sempre estranho ficar no banco, mas como eu falei ali, no penúltimo treino eu conversei com o Vitor e falamos sobre algumas coisas, uma conversa muito clara, e onde eu falei para ele que eu queria voltar à minha posição natural, que é centroavante, e enquanto eu pude ajudar o time naquela posição ali um pouquinho mais recuado, eu ajudei, mas creio que com esse esquema de 3 zagueiros, os times jogando mais por fora, eu optei por voltar à minha posição, e aí eu disputo com o Pedro. Ele optou pelo Pedro hoje, depois a gente pôde jogar junto em um esquema diferente, né? Como a gente jogava no ano passado, que era praticamente 2 atacantes. Então foi só isso. Claro que também a semana passada pesou um pouco, porque eu vim machucado desde o Al-Ahly, adutor, e vim carregando isso até o momento que eu pude fazer alguns trabalhos na academia, zerar essa dor e trabalhar um pouco durante a semana, um pouquinho sem dor. Ainda tenho, mas espero melhorar durante a semana para poder ajudar. Em primeiro lugar, dizer que o Gabi, que é um jogador fundamental para nós, é um jogador fundamental para nós, um jogador importantíssimo, capitão de equipa, portanto, muito importante, e eu estou a contar muito com ele, muito com a ajuda dele, porque não tenho dúvidas nenhumas da qualidade que ele tem. Agora, entendemos que, até pelas características do adversário, precisávamos de verticalidade no momento de tanto uma pressão mais forte como verticalidade no momento em que ganhamos bola. E o Gabi também teve uns dias de fora, parado, não é? A debelar aquela pequena lesão que tinha no adutor. Eu entendi que durante mais ou menos 15 dias trabalhamos bem este jogo. O Cebola e o Mateus França são 2 jogadores que, para mim, até determinada altura do jogo, iam ser importantes, e estrategicamente foi isso que decidi. A conversa com o Gabi, tudo bem entre nós, conversa honesta, frontal, e a contar com ele já para o próximo jogo. Não, e a informação, de novo, é importante separar a nossa opinião da informação. A informação que a gente tem da nossa equipe, que cobre o dia a dia do Flamengo, é de que a relação do Vitor Pereira com os jogadores é boa. É boa. E que esses diálogos... No Corinthians não era, né? No Corinthians não era, e eu já tratava disso no ano passado aqui. Mas que a relação do elenco do Flamengo com o Vitor Pereira no dia a dia é boa. E as entrevistas que a gente viu aqui, no meu entendimento... Sugerem isso, né? Sugerem isso, né? Vamos para a mesa tática, Pedrinho, explicar essa... Assim, só com relação à declaração do... Parece mesmo que foi uma puxada de resenha do Gabi mesmo. Ele fala eu. Na entrevista ele fala, eu optei. E assim, para mim ficou claro, mas do jeito que ele jogou ano passado com o Dorival,
ele curtiu. Não era o ideal, mas dava para ele jogar Porque com ele o cita os Pedro. 3 zagueiros, né? Então o esquema atual... E que na agora, opinião, nesse na esquema do opinião Vitor dele, Pereira, ele não se sente ele optou por confortável. disputar a posição com o Pedro. De novo eu volto. O Vitor Pereira está Sim. priorizando o esquema dele Porque em detrimento da qualidade uma dos cobrança jogadores que a gente, tem. às vezes, a gente faz em cima dos treinadores e a gente fala assim, uma coisa é você ter variação, tá? Uma coisa é você variar alguns movimentos, né? Você criar alguns movimentos dentro do teu modelo. Outra coisa é a gente exigir dos treinadores que os treinadores têm que saber todas as plataformas que ele usa. 4-4-2, 4-3-3. Cara, nem todo mundo tem os movimentos, o conteúdo de todos os modelos. Eu não posso aqui falar assim, não, pô, 4-3-3, você vai fazer esse movimento assim no 4-2-3-1, esse... Cara, o cara tem o conteúdo de jogar com 2 caras abertos. Então, para ele aplicar isso no dia a dia, para ele passar as informações para os atletas, ele está rico de conhecimento. Agora, quando ele chega com uma característica diferente e ele tem que aplicar algo que ele não tem conhecimento, ele fica... Lembra que a gente falou aqui? Aqui mesmo a gente falou assim... Ele está no meio do caminho ainda, Vitor. Eu fiz esse comentário contigo. Eu falei, o Vitor está no meio do caminho. Porque ele está querendo implementar o modelo de jogo dele, só que com as peças que não vão fazer. Então ele está naquela. E aí o Flamengo estava engasgado. Hoje, devagarinho, ele está botando o jeito que ele gosta de jogar. Agora, o pior momento, na minha visão, do Gabriel, para ele tomar essa decisão é justamente esse. Para brigar essa posição com o Pedro, é o pior momento possível. Porque a gente está falando de um Pedro que na temporada está fazendo gol para burro, que vem de uma convocação para uma Copa do Mundo. Então, assim, hoje eu acho que optou muito certo em ter o Vitor Pereira em optar pelo Pedro ao invés do Gabigol. Fazer uma rodada rápida aqui. Alguém, se tiver que escolher um jogador para atuar de centroavante, não optaria pelo Pedro? Alguém aqui optaria Pô, pelo Gabigol? eu tenho dúvida, né? Eu tenho dúvida pra caramba. Porque, assim, eu acho que o Pedro tem muito mais refino técnico do que o Gabi. Mas o Gabi, além dele atacar a última linha, para mim é o melhor cara que faz aquele movimento Facão é o certo. melhor, do Brasil é o melhor. Eu acho que ele pressiona muito os adversários quando o Flamengo joga lá em cima. Por isso que quando ele fala assim, eu precisava mais de verticalidade na hora das transições, eu acho que ele queria velocidade mesmo, que de repente o Gabi não ia entregar. Mas o cara para pressionar, o cara para gerar espaço, o cara para atacar a última linha. Agora, o refino, o Pedro, ele precisa de poucos momentos do jogo para fazer o diferencial. O toque que ele dá para o Cebolinha... Eu acho o Pedro mais jogador que o Gabriel. Sim, tecnicamente Agora, sim. O ideal para mim é que joguem os dois. É isso. Como claro. jogaram no ano passado. Agora me explica por que Vamos lá, nessa tentar. temporada, então, na cabeça do Gabriel, ele não está conseguindo jogar com o Pedro e se sacrifica tanto. Eu queria entender eu isso. acho Eu que está assim, em casa também, né? Vamos fazer daqui para cá, o Como Flamengo? você quiser. Quer fazer daqui? Vamos fazer daqui para cá, então. Então vamos embora. Não, Santos. Vou botar aqui, já vou botar o Flamengo já praticamente dentro do campo do adversário, tá? Então, Fabrício, Davi e Léo. Certo. Ayrton. Bem aberto mesmo. Bem aberto como perfeito. ponta. O Varela, às vezes por dentro, às vezes quando o Matheus França entra, o Varela ocupa o espaço. Mas vamos deixar mais ou menos como a plataforma do Vitor com o Matheus França aberto. Gerson e Thiago Maia, o Pedro e o Cebolinha. No tanto que o gol que o Ayrton faz, o Cebolinha está justamente aqui. Justamente aqui. Só pegar aqui como referência, só para explicar o movimento do Cebolinha e depois a gente vai falar do Gabi. Existe um linguajar também acadêmico, que é o meio... que a gente chama de meio corredor, né? Não é nem no corredor lateral, nem no corredor central. Ele fica no meio termo. Aí ele causa dúvida no Samuel. Obviamente, o Samuel tem que fechar um pouquinho. Como o Pedro arrastou para cá, obviamente a defesa vem, o Samuel teve que fechar muito porque o Cebolinha fez esse movimento. Se o Samuel não entra, o Cebolinha entra aqui. Então o Samuel teve que fechar, o Cebolinha entrou, o Ayrton passou lá, recebeu para fazer a finalização. Por que sim, você me pergunta, eu acho que dá para jogar um meia? Porque o Cebolinha praticamente está fazendo essa função aqui. Aí o Luiz perguntou, não dá para o Gabi jogar? Dá, mas só que o Gabi faz essa função aqui quando está com o Pedro, né? Um meia ponta pela direita. O problema é o seguinte, ele quer usar o Gabi aqui onde está o Matheus França. E uma coisa, André, é você deixa eu tirar o Fluminense aqui. Uma coisa é você, como jogava o quadrado do Flamengo quando era 2 zagueiros, né? Vamos lá. Quadrado do Flamengo, Everton Ribeiro. Uma coisa é... Aliás, sabia que foi o primeiro jogo desde 2019 Sem nenhum dos 4. sem nenhum dos 4? Primeira decisão. Gabigol, Everton Primeira Ribeiro decisão, sem nenhum dos 4. E Arrasca. Uma coisa é você atacar o espaço, né? Entrar no espaço, e outra coisa é você permanecer no espaço. Então, assim era no Assim- ano passado. Até antes.
Quantos gols você viu quando era Bruno Henrique e Gabigol? Não, mas Lembra? para ficar em Gabigol e Pedro, né? Beleza. Arrasca, Everton, Pedro, Gabigol. Mas só para ilustrar que o Gabigol, mesmo ele sendo 9, ele gosta de sair. Claro. Porque jogava ele como 9 e o Bruno Henrique aqui. O Bruno Henrique descia para acompanhar lá, com o Jorge Jesus. O Gabi fazia o quê? Ele vinha para cá, descolava da última linha, Bruno Henrique entrava no segundo pau e ele fazia esse movimento, certo? Certo. Então, quando tá Pedro e Gabigol num 4-4-2, o Gabigol tem o espaço para ele movimentar, né? Ele não está no espaço. Ele procura o espaço. Normalmente, quando ele descola na última linha, ele causa dúvida se os defensores o acompanham ou permanecem. Com isso, ele encontrava o espaço. Quando ele já tem que ficar aqui, como é o estilo do Vitor, ele já tem que ficar praticamente... Vou botar ele aqui. Praticamente, ele tem que ficar como um ponta. Ele já não tem o repertório do drible. Ele não é um jogador de drible para fazer o mano a mano. Ele não é um jogador do refino técnico para gerar uma jogada individual em cima do seu adversário. E, teoricamente, ele tem uma função. Se o Flamengo descer, que eu acho que não precisa, porque ele pode descer o Ayrton com um homem mais à frente. Mas se o Flamengo descer com uma linha de 5, teoricamente ele vai ter que ser o cara desse corredor aqui, ó. Porque o Flamengo vai marcar num 5-4-1 e ele vai fazer esse corredor. Então ele vai ter um desgaste muito maior e muito mais distante do gol. Então, por isso, ele quer disputar a posição com o Pedro. E no 4-4-2, André, quando jogava assim, na temporada passada, eu estava conversando com o Pedro Moreno, ele teve muitas oportunidades de gol, fazendo dupla de ataque. Agora, se você trouxer ele para a beirada, para fazer uma função de corredor, e praticamente o lateral hoje ele corre isso aqui, né? Daqui, aqui. O extremo, ele corre aqui e aqui. Para o Gabi fazer esse movimento é muito desgastante fisicamente, e ele fica mais distante do gol. Por isso ele opta por disputar a posição de 9 com o Pedro. E Agora, aí a briga é dura. É duríssimo. Agora, estamos de acordo que o Vitor Pereira, então, está priorizando o esquema tático. Ele não está olhando assim, deixa eu ver quem são os melhores jogadores tecnicamente. E o problema... Não, ele tá partindo do princípio do esquema dele. Meu esquema é esse. Eu te falo, André, eu te falo assim... Porra, Você concorda que o trabalho dele é assim? Eu acho estranho. E três zagueiros não quer dizer nada de defensivo. Claro, pelo contrário. claro. É uma saída de 3. Eu acho que em alguns momentos ele pode abrir mão de um cara, acrescentar um cara no meio e um meio-campista fazer a função para uma saída de 3. Não necessariamente ele usar O Thiago Maia não pode fazer esse papel? O Alan faz isso muito no Atlético Mineiro. O André, eventualmente. O André faz isso. Então, assim, dependendo do adversário, ele não necessariamente pode usar um zagueiro. Ele vai fazer a saída de 3, mas vai ter mais gente no meio. Então, ele traz o Thiago Maia para fazer, preenche com um cara... Ele pode ter assim, ó. Ele pode brincar com o time que ele tem. Ô, Pedrinho, e sem a bola, mesmo com 3 zagueiros, não necessariamente ele precisa marcar com linha de 5. Se for o Léo, ele faz a lateral e o Ayrton faz aqui. Ele pode ele descer na marcação com Léo Pereira, o Davi Luiz, o Fabrício e o Varela. O Ayrton faz a primeira linha, o Gerson, o Thiago Maia, e aqui foi o Matheus França, e ele descansa a Cebolinha e não necessariamente ele tem que descer com uma linha de 5. Quando ele tem o Léo Pereira, entendeu? Ele, de repente, pode, ao invés de descer o cara da ponta, ele pode segurar o Gabriel e o Pedro lá na frente e baixar com linha de 4 no meio campo. Se tratando de campeonato brasileiro, André, se você olhar, poucos adversários vão exigir que o Flamengo sofra no jogo, né? Teoricamente. Então, não necessariamente ele pode fazer, ele tem que usar 3 zagueiros. Não digo porque é função, uma saída de 3 com zagueiro. Ele pode usar muito bem um meia. Rapaz, e olha só, o Bruno Henrique está voltando, em breve ele já vai ser relacionado. A Arrascaeta vai voltar ainda durante a temporada. E nessa formação aqui, essa é a discussão, André, essa é a discussão. Nessa formação aqui, vamos lá, Ayrton, os 3 zagueiros, Gerson e Maia, Cebolinha, Pedrinho, Varela e Matheus França. Você concorda? Onde é a disputa do Arrasca? Vamos lá, Matheus França, Pedro, Cebolinha e Ayrton. Cebola. A disputa, teoricamente, é com Cebolinha, porque o Arrasca não vai fazer a função que, teoricamente, o Gabigol reclamou de fazer. Pedrinho. Claro. Vamos lá? Só fazer uma pergunta rápida aí no campinho ainda, rapidinho. Todos os jogadores à disposição. Bruno Henrique, Gabi, tá todo mundo bem.
Escala nesse esquema dele. Não sou pago para isso. Mas, ô Pedrinho, faltou, não, vamos lá, faltou só você me responder Não do sou ponto de vista do atleta. Assim, para mim, assim, chegamos ao consenso de que o Vitor Pereira trabalha. O ponto de partida dele é o esquema tático que ele acha o ideal, a teoria. Sim. E ele está buscando peças no elenco que se encaixem no esquema dele. Você acha esse processo, você gosta desse processo ou você entende que o processo deva ser o contrário? Que é você olhar o elenco que tem... O Rizek não se conforma com essa tese, Eu né? não me conformo porque, assim, cara, eu sei que é um exemplo surrado, mas eu acho que é um exemplo espetacular, que é o Zagallo na Copa de 70. Ele olha os melhores jogadores, ele fala, cara, quem são os melhores jogadores que eu tenho? Eu tenho que escalar os 11 melhores. E eu vou dar um jeito dos 11 se entenderem. Mesmo assim, sobrou o Paulo César, né? Sim. Mas O Vitor Pereira é um processo diferente. Ele começa com o esquema tático e vai buscar as peças que se encaixem no esquema, ainda que para isso ele deixe de fora jogadores que a gente considera craques, como Everton Ribeiro e Gabigol. Você, como atleta, acha que esse processo, tudo bem, de você partir do seu esquema e procurar peças, ou você prefere quem dá um jeito de escalar os 11 melhores? Eu acho difícil você ter uma resposta dessa. Eu acho bem difícil, né? De você falar assim, não, o treinador tem que se adaptar ao elenco. Eu acho difícil, porque aí a gente está exigindo que o treinador, ele tenha, por ser treinador, ele tem um leque infindável de opções, né? Porque, André, eu posso fazer o jogo, por exemplo, o Vitor Pereira, ele poderia fazer o quadrado lá, Pedro, Gabigol, Everton e Arrasca. Ele teria o conteúdo de informações, porque a gente ainda trata o futebol muito dos anos 90, muito raiz, achando, bota os melhores lá, que existem movimentos e trabalhos. Não, bota os melhores de um jeito que não foi no teu, mas não foi no teu comentário, não. Comentário mesmo de pessoas que falam assim, ele tem que trabalhar lá com o melhor que ele tem e dar o jeito dele de botar para jogar. Cara, é muito diferente os movimentos hoje. Hoje é tudo muito coordenado, é muito padrão de jogo. Não existe mais aquilo lá, vamos botar os melhores e os caras vão conhecendo o jogo e vão se adaptando. Por isso que eu falo assim, ele vai ter um conteúdo específico para entregar para o jeito que ele joga. Então, assim, é muito mais fácil ele, Vitor, botar os jogadores para exercerem a função do jeito que ele joga e encontrar dentro do elenco, de repente, menos, do que ele querer botar os 4 e não saber quais são os movimentos. Porque se tu me perguntar assim, André, Pedrinho, beleza, qual o movimento que o zagueiro tal tem que fazer? De repente, eu não vou saber. Então tá aí, nação, essas foram as notícias aí do Flamengo, aí a mesa tática aí do Mengão. Então tá aí as informações. Eu gostaria que você já escrevesse nos comentários aí o seu palpite para a partida dessa quarta-feira entre Alcas e Flamengo. O Flamengo vai virar o canhão agora para a Libertadores da América e o Mengão já precisa fazer uma boa partida para poder voltar tranquilo e enfrentar o Fluminense novamente e ser campeão carioca. Então é isso aí, nação. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente tem mais vídeo para vocês aqui no nosso canal.